Pode. Stephanie, fala primeiro. Eu tô falando seu nome, né? Mas só fala primeiro seu nome, sua idade. E quem você perdeu. Isso. Meu nome é Stephanie da Silva Garcia, eu tenho 21 anos e eu perdi meu pai. Quando que você perdeu seu pai? Meu pai, ele morreu dia 7 de março de 2021. Entendi. Conta um pouco, como que era a sua relação com seu pai? Vocês se davam bem? Você tem algumas histórias boas com ele? Conta um pouquinho disso. Então, eu e meu pai, a gente não era assim, não se dava muito bem, mas com a pandemia a gente se aproximou muito, porque minha mãe saía para trabalhar, minha mãe sustenta a casa até hoje, minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com ele. Então, assim, eu fazia almoço para ele, a gente via série junto, via filme junto, então a gente fazia tudo junto, né, no meio da pandemia. E a gente se tornou melhores amigos. Então, nossa relação, assim, sempre foi uma relação de pai e filha, né? Com carinho, respeito, mas nunca foi uma relação tão próxima quanto com a pandemia. E como que foi que vocês descobriram que estava com Covid? Como que foi esse começo? Então, o começo foi, a minha mãe um dia foi trabalhar e passou muito mal, ela não conseguiu trabalhar, ela teve que pedir para a patroa dela deixar ela deitada, ficar deitada, e eu ligava para ela e ela não atendia, eu fiquei muito preocupada. Isso foi numa segunda-feira. Aí a gente ficou terça, quarta, quinta, sexta e sábado ela sentindo os mesmos sintomas. E no sábado ela trabalhava na casa ao lado da nossa, porque minha mãe é diarista. Ela trabalhava na casa ao lado da nossa e quando ela saiu do trabalho, ela chegou em casa e falou: "Nossa, eu tô sentindo febre". Aí ela começou a tossir também. Aí eu falei assim: "Mãe, isso não tá certo". E ela: não sei". Aí de noite ela teve febre de 39 graus. Aí eu falei: "Mãe, isso tá errado". E ela tossindo bastante. Aí eu peguei e pensei: "Nossa, isso não tá certo". Meu pai era uma pessoa muito fechada. Então, assim, a minha mãe foi diagnosticada primeiro. Eu levei ela no CAS, fizemos o exame e ela foi diagnosticada. E depois eu fui diagnosticada. Meu pai, ele foi o último diagnosticado, porque assim, ele era uma pessoa muito fechada. Meu pai já tinha outras doenças também, mas ele era uma pessoa muito fechada. Quando ele passava mal, ele não falava para não preocupar nenhuma das duas. E então ele foi o último que conseguimos diagnosticar. Mas foi nessa semana, foi bem na última semana de fevereiro, início da semana de março, minha mãe começou com sintomas. Aí eu levei ela num domingo no CAIS, e na segunda-feira eu comecei com sintomas e na terça eu fui e fiz o exame. Aí na quarta-feira, não, aí passou essa semana que a gente descobriu que minha mãe tinha pegado Covid. Nessa segunda semana, na quarta-feira, um amigo nosso levou meu pai, né, no hospital e aí ele descobriu que ele também estava com Covid. E aí ele precisou ser internado? Como é que foi a partir daí? Deixa eu contar, assim, contextualizar o que aconteceu, né? Uhum. Ele não tava, segundo ele não tava sentindo nada, ele tava bem. E na noite de segunda pra terça, ele deu um susto gigantesco na gente. Ele tava delirando, lembrando de coisas de quando ele era criança, lembrando da minha avó que já morreu há 24 anos, falando da época que ele era criança, que ele trabalhava como engraxate, que ele fazia feira com a minha avó. Então a gente ficou muito preocupado. E nessa noite ele tava com febre, muito alta a febre. E foi muito complicado a gente conseguir fazer ele parar com esse delírio e conseguir dormir. E no outro dia, na terça-feira, ele acordou com delírio também. Ele acordou e falou pra minha mãe que ele acordou bem cedo, tipo assim, ele não acordava cedo. E nesse dia ele acordou bem cedo e pegou a máscara, pegou a chave e falou que ia sair pra comprar um pincel. E minha mãe pegou e falou assim: "Não, você não pode sair, a gente tá de quarentena, a gente tá com Covid. Se eu e a Stephanie pegamos, você também pegou". E ele pegou e falou assim: "Não, eu preciso
eu preciso ir comprar um pincel porque tá com muita poeira nos meus lados e eu preciso tirar essa poeira. Então assim, ele tava delirando, né? E foi muito difícil a gente conseguir convencer ele de que ele não podia sair de casa, que não tinha poeira, e ele ficou incomodando minha mãe o dia inteiro, falando: nossa, você precisa pegar um pincel pra mim, porque tem muita poeira do meu lado e eu não tô aguentando. Passamos a noite de terça pra quarta, e na quarta de manhã a minha mãe pegou e falou: cara, não dá mais pra ele ficar aqui, ele não tá bem. E a gente tinha esse medo dele morrer em casa, porque meu pai ele já tinha outras doenças, ele tinha diabetes, ele tinha artrite reumatoide, ele tinha cirrose hepática, porque ele tomava muitos remédios. E aí minha mãe ligou para uma amiga dela da igreja e falou: olha, eu preciso que alguém leve o João pro hospital porque ele não tá bem. Ele já teve delírios já tem 2 dias e a gente tá com muito medo de alguma coisa acontecer aqui em casa. Aí a gente conseguiu uma pessoa para levar ele pro hospital e meio-dia essa pessoa levou ele pro hospital. Foi a última vez que a gente viu ele em casa com vida. Depois disso, vocês só ficaram sabendo de notícias pelo hospital? Isso foi numa quarta-feira. Ele foi pra UPA, fez os exames, ele fez 2 testes de Covid. Os 2 deram positivos e eles tentaram. Aí a pessoa que levou ele acompanhou ele e falou que eles estavam tentando uma vaga na UTI pra ele. E como ele já fazia tratamento no Hospital das Clínicas, foi bem rápido. Ele conseguiu a UTI e nesse dia, assim, eu falo que Deus é muito maravilhoso. Nesse dia, o Hospital das Clínicas tinha acabado de inaugurar o novo hospital. Então, abriu novos leitos para Covid. Então, abriu, acho que foi 500 leitos para Covid e meu pai foi um dos que conseguiu. E aí, na quinta-feira de manhã, a ambulância pegou ele e levou ele pro hospital, pra UTI. Ele ficou quinta, sexta, sábado, domingo de manhã ele faleceu. E como chegou a notícia pra vocês? Então, como a gente também estava com Covid, a gente recebia os boletins médicos dele do hospital, eles mandavam pelo WhatsApp, falando que ele estava bem, que ele estava respirando sozinho, que ele não precisou ser entubado. A gente recebeu notícias dele na quinta e na sexta. No sábado nós não recebemos boletim, nem de manhã nem de tarde. Eu falei: mãe, isso não tá certo, isso tá errado. Não é normal eles não mandarem boletim. Eu liguei no hospital, fiquei super preocupada, liguei no hospital, eles não falaram: a gente não pode falar nada, porque a UTI Covid, eles mandam o boletim por WhatsApp, não tem como a gente falar nada. E no domingo de manhã, a assistente social do hospital ligou, falou que precisava de alguém para ir no hospital. A gente ficou super desesperada, né, porque a gente estava com Covid também, não podia ir. A gente ligou pro meu avô, o pai dele tem 92 anos, e meu pai ele tem 2 irmãos por parte de pai. Então a gente ligou pro meu avô porque a gente não estava conseguindo falar com um desses irmãos do meu pai, porque o outro estava viajando. Aí a gente ligou pro meu tio não atendia por nada, parece que quando a gente precisa a pessoa não atende. Aí a gente ligou de novo pra esposa do meu avô e falou: nossa, será que tem como você falar com o Anderson, porque o hospital tá ligando, querendo que alguém da família vá lá. E ele era a única pessoa da família que estava na cidade. Aí a esposa do meu avô falou: não, eu vou tentar ligar aqui pra ele. Nesse meio tempo, o hospital ligou de novo, o médico que estava responsável por ele ligou e perguntou se não tinha mais alguém que poderia ir. A gente falou que não tinha. E ele falou: olha, eu não posso dar essa notícia por telefone para nenhuma família, mas como vocês estão com Covid também, não podem sair de casa, ninguém responde, eu vou ter que dar essa notícia para vocês. O senhor João faleceu às 8 horas da manhã. Foi assim que a gente recebeu a notícia. E como que foi pra sua mãe, pro seu avô também? Então, a minha mãe e meu pai, assim, eles se amavam muito. Meus pais são primos, então
que eles conhecem desde pequenininhos. Eles sempre se amaram muito, mas minha mãe sempre disse pra ele que não choraria quando ele morresse. E ela foi muito séria, muito forte. Eu não fui forte, eu tive crise, eu chorei muito, eu fiquei muito chateada. Meu avô foi saber só 2 dias depois, porque ele é um senhor de idade, né? A gente ficou muito preocupado. Meu pai era o primeiro filho que ele teve. Mas meu avô também ficou muito centrado. Ele falou que foi bom pro meu pai porque ele descansou. Meu pai estava sofrendo já há 11 anos. Então meu avô ficou assim, vamos dizer, calmo, né? Ele aceitou o que aconteceu. E teve a oportunidade de fazer velório ou não? Não. Como funciona o enterro, já que vocês não podiam ir? Minha mãe tem um irmão que mora em Bela Vista e esse meu tio atendeu. E o irmão da minha mãe ficou responsável por resolver as coisas no cemitério. E o irmão do meu pai ficou responsável por arrumar as coisas do cartório, transferir o corpo, funerária e tudo mais. Meu tio foi reconhecer o corpo.